Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Segredos da Performance. Eu sou o William Correia, psicólogo esportivo. Aqui do meu lado, Rafael Gonçalves, nutricionista esportivo. Na mesa também Marcelo Santos, personal trainer. Senhores, tudo certo aí? Tudo certo. Vamos para mais um convidado hoje. Vamos lá, mais um. Vamos lá. Um entusiasmo. É isso aí, ó. E hoje aqui com a gente, compondo a nossa mesa, um quarto integrante, né? Alguém que eu conheço aí já há algum tempinho, Tomás Carvalho, atleta profissional. Olha aí, ó, de futebol, que vai ajudar a gente aqui a trazer, né, algumas ideias, algumas considerações sobre os temas que a gente vai trazer aqui hoje. Tomás, primeiro, cara, agradecemos aí bastante o teu assento, a tua vinda, né, até aqui. Tenho certeza que vai contribuir muito pra gente aí para essa resenha. Opa, agradecimento é tudo meu aí. Legal, seja Marcelão, bem-vindo. principalmente aí, dá treino todo dia. William, conhecimento imenso. Que legal. Desde os meus 2017, né? Quase um pai. É um prazer. Obrigado pelo convite. É isso aí, nós estamos juntos. Bom, vamos chamar aqui o nosso primeiro convidado para nossos primeiros temas aí. Vamos colocar na tela aqui o professor Aurélio Astro. O Astro, né, como é conhecido aí no meio esportivo. Ele é de Curitiba e ele é treinador de handebol feminino. Cadê o professor Aurélio aí na nossa tela? Aí, professor. Seja bem-vindo aqui à nossa mesa, Aurélio. Boa noite, professor. Pode trazer sua questão aí, vamos debater um pouquinho. Olha aí, ó. Opa, obrigado. Agradeço aí o convite aí para estar no meio da bancada aí para gente esses assuntos tão pertinentes aí, gosta bastante daí. Posso já fazer a minha pergunta? Por favor. Pode fazer, ver. professor. Joia. Então, eu queria saber aí da bancada, os profissionais aí da saúde, psicologia, personal, nutrição. Isso é uma pergunta que vem dos meus atletas. Eu tenho atletas masculino e feminino, tenho atletas de 14 a 45 anos, então, com a idade toda aí. E a gente sente, sim, que a gente peca um pouco na hora dos jogos decisivos e na parte nutricional junto com a parte mental. Então, eu queria lançar para vocês aí um debate, uma pergunta. Como que a gente pode trabalhar essa parte mental e essa parte psicológica, principalmente em semana decisiva de jogos, né? Jogos que pegam mais a parte mental aí, como são jogos de mata-mata, perdeu, tá fora, e etc, etc. Então, queria saber de vocês como se preparar essa parte psicológica, como preparar para jogos mais pegados e mais decisivos, e, se possível, também saber se a alimentação durante a semana e antes dos jogos influencia nessa parte mental de concentração também para esses jogos. Excelente. Legal, show de bola. A bola é contigo, Tomás. Show de bola, professor Astro. A parte psicológica é a concentração na semana do jogo. Acho que a gente sempre tem que unir tudo, né? A gente começa a semana sempre falando do adversário, falando sobre como a gente vai se portar na semana, como vai ser o nosso time, né? E acredito que por exemplo, eu passo a semana inteira vendo o que eu posso fazer para melhorar, toda a parte que eu fiz de errado durante os outros jogos, para no jogo decisivo, no jogo mais importante, eu não pecar, né? Talvez seja o jogo da nossa vida, o jogo que pode mudar a nossa carreira, o jogo que pode mudar todas as... Pode mudar o ano inteiro, né? Todo ano, todo o futuro nosso. Então, acredito que nessa semana pré-jogo, acho que a gente tem que, sim, né, tratar como se fosse a semana mais importante da nossa vida, a semana que, igual eu falei, vai mudar tudo. E a parte da alimentação, eu não mudo, né? Eu sigo a minha dieta sempre, a mesma dieta que eu faço em todas as semanas é a dieta que eu vou fazer na semana antes do jogo. Pro atleta, né? Pro atleta, a dieta, ela não não tem momentos especiais. A gente pode adaptar, né, Rafa?
para umas ocasiões específicas, mas o atleta Mas é longo prazo. Ele foi bem, cara. Eu joguei a bola Foi no bem. peito dele, ele matou. Mas foi bem, é uma visão legal, porque é o seguinte, é de um atleta tendo uma visão de uma pergunta de um treinador, né? Exatamente. De outra área, mas um treinador. Não, toda Como é que certeza. funciona isso? Isso é interessante, cara. A alimentação pré-jogo, a semana do jogo, a alimentação que, assim, o atleta às vezes tem 2 jogos na semana, né? Tem, dependendo da competição. Mas quando tem um jogo na semana, você tem tempo suficiente para treinar bem, você tem tempo suficiente para descansar bem, você tem tempo suficiente para se alimentar bem. O que é o se alimentar bem? Eu preciso ter nutriente para poder desempenhar o meu treino. Você vai vendo que ao longo da semana o treino vai diminuindo de intensidade para você poder chegar com energia para o jogo, Sim. certo? Isso aí, eu acredito que não seja tão difícil da gente chegar nessa conclusão. Eu preciso ter energia, primeiro ponto. Eu preciso estar bem hidratado, primeiro ponto. Então, o nível de concentração, aí talvez já responda uma parte da pergunta que o professor Aurélio Primeira, já nos colocou. Nível de concentração. Parte muito disso. Eu tenho que ter energia suficiente para poder desempenhar o que eu treinei durante a semana. Né? É o que a gente falou em outro dia, em outro episódio. Semana boa, jogo bom. Né? Então, normalmente no esporte funciona assim. Para o handebol vai funcionar da mesma maneira, para o voleibol da mesma maneira. Né? Esportes coletivos, o coletivo influencia muito. Aí entra o aspecto psicológico. No futebol, como no handebol, como também no vôlei, a segurança que a pessoa tem, que fez um bom trabalho, que treinou bem, que a semana foi boa, vai garantir com que ele chegue confiante para o jogo. Com certeza. Né? Então esse aí já é o aspecto psicológico e emocional. Depois você pode se aprofundar metendo o bedelho na área. Mas assim, a alimentação ela tem pontos importantes. E o que você falou é verdade. Tem momentos em que eu vou caprichar, aumentar o meu aporte energético. Então a quantidade de carboidrato pode ser maior pré-competição. O momento Né? específico da periodização do treinamento, Exatamente. né? A gente está no preparatório geral. Da mesma forma. Estamos em preparatório específico, estamos em pré-competição, estamos em competição. Perfeito. A gente altera tudo, seja na parte nutricional, seja na parte de treinamento físico, talvez na parte psicológica também, com certeza na parte psicológica, porque a abordagem em pré-competição e competição é diferente do preparatório geral. Exato. Entende? A gente precisa especificar um pouquinho mais algumas situações, ser mais rígidos com outras especificidades, para que o atleta chegue 100% dentro daquela engrenagem que a gente conversa, que é ser o atleta. Né? Então, tem momentos específicos para isso. Né? Só que o que o Tomás falou ali, né, da dieta, ele começou falando assim, é que eu sempre faço. Exatamente isso. Ele não vai ter dificuldade de fazer uma adaptação se ele tem o hábito de se alimentar bem, de acordo com a necessidade. Isso é um ponto positivo. Se o atleta já está bem aderido a um padrão alimentar adequado à função dele, a tendência é que não tenha tantas novidades, né? Ele vai entender que, de repente, para um jogo às 10 horas, às 11 horas da manhã, como normalmente tem, a alimentação dele vai precisar fazer um ajuste no café da manhã, no dia anterior. Então, normalmente, a gente indica que, no dia anterior, evitar exageros, evitar excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de fritura, esses excessos que vão dificultar o processo digestivo. E no dia antes do jogo, sugerindo um horário de 11 horas da manhã, é normal para a vida de um atleta, pelo menos do futebol, ter que fazer uma refeição, por exemplo, café da manhã vai ter batata, vai ter macarrão, Carbo, né? vai ter frango, e assim é a realidade. E ele tem que absorver essa ideia. Que talvez aí entre na questão do que você falou, que é diferente uma situação durante a semana para uma situação... Exatamente. Né? E isso tudo, tendo orientação, o negócio fica mais fácil. Depende do momento, Vai do ter ambiente. dificuldade? Cara, é normal que tenha dificuldade. Quem que 8 horas da manhã, num hotel, longe de casa, vai comer com facilidade macarrão, prato de macarrão? São poucos atletas que eu conheço que chegam e pegam o prato de macarrão e manda ver. Né? Não, eu te falo de esporte de quadra, né, Rafa? É muito comum as competições serem de manhã. Serem de final manhã, semana. Porque, exato. claro, futebol, às vezes é aquele E evento futsal, aleatório, mas agora na handball, quadra, E às vezes mais de um direto. jogo no dia também. mais de um jogo. Mais de um jogo no dia, principalmente quando, né? Dependendo da a categoria. gente trabalha com categorias de iniciação. É. 2, 3 Categoria. jogos no dia. Competição no Né? final de semana. Como que a gente faz, né? A gente discutiu isso, né? Nos Outro episódios episódio. passados, né? Falando em jogo de importante também, acho que a parte da ansiedade é Faz diferença. questão né? da alimentação, não tem como, é um jogo muito importante e normalmente você fica muito ansioso, né? Eu trabalho com, né, psiquiatra, então essa parte de ansiedade para mim
Ajuda demais. Tá muito mais fácil hoje em dia. Tem 1 ano que eu trabalho com ele. O Dr. Sivan, ele é daqui de Curitiba e depois que eu comecei a trabalhar com ele, essa parte de ansiedade pré-jogo, parte de ansiedade até com a dieta em si, melhorou muito. Eu consigo me portar, tirar aquele, por exemplo, esse docinho não tem problema. Tem problema pro atleta. Pro atleta tem problema. Antes do jogo, vou tomar uma coca. Não, vou tomar água. Porque no jogo eu preciso dar. Eu preciso estar hidratado. Pelo menos uns 2 dias antes do jogo, essa hidratação acho que conta muito. Até. Se você levar em consideração ou levar a sério algumas condições que para o atleta são fundamentais, você está fortalecendo o teu psicológico. Ou seja, você está conseguindo conquistar uma condição de atleta. Sim. Né? E você vai reforçando. E se você consegue reforçar isso numa situação de pré-jogo, é importante para que você consiga estar seguro, blindado e consiga ir melhor no teu jogo. Né? Dentro do que você se programa. Marcelo, mas todo mundo sabe. Eu chego para ele de vez em quando e falo, pô, Marcelo, no final de semana aí abusei um pouco, mas ele me conhece, sabe que na semana eu trabalho bem mais. Você recupera. E falando dessa especificidade, a gente tem períodos, né? Tem períodos que não vai influenciar, mas na hora que a gente começar no período ali pré-retorno, no caso dele, temos 20 dias para se apresentar. Aí a gente troca o nosso momento, seja no treinamento, seja na alimentação, seja nesse desvio, entende? Perfeito. Então que a gente falou, são momentos, são situações. São situações e situações. É isso aí. Bom, deixa eu explorar aqui então um pouquinho desse tema da concentração. Eu quero partir de um princípio aqui, tá, professor Aurélio? Quando você comenta, né, trabalhar a concentração do atleta na semana pré-jogo. Vamos partir de um primeiro princípio de que o treinamento, inclusive das habilidades psicológicas, não pode deixar para a semana pré-jogo. Claro, como o Tomás acabou de trazer, né? Tem alguns fatores que são psicológicos ali no pré-jogo, e especialmente daí no jogo, que eles são diferentes do dia a dia da semana, né? Até porque se tem uma coisa que tem na competição que não tem no treino, é emoção. Com toda certeza. É emoção, é isso que vai diferenciar. Só que, claro, se eu deixar para pensar nas capacidades emocionais só naquele momento pré-jogo, eu vou estar perdendo muito. Então, assim, só que o que acontece? O atleta, ele treina tão no automático que ele precisa ser lembrado que ele está no treino, trabalhando a concentração dele, trabalhando a confiança dele, trabalhando a coragem dele, trabalhando a comunicação, a competitividade. E você, como treinador, tem também essa atribuição de lembrar isso para ele durante o treinamento. Porque daí, quando chegar na hora do jogo, você vai fazer um resgate só das situações. Não é que você vai trabalhar com ele ali a confiança. Não. Eu até nem gosto, o Tomás trabalhou comigo há alguns anos, aquela coisa do trabalhar a parte motivacional, não acredito. Como psicólogo, eu não acredito. O cara vai chegar, vai dar uma palestra, e aí eu aprendi que a parte motivacional ela dura 30 minutos. 30. Se o cara vier, dar uma palestra, não sei o quê, fica aquele negócio, e aí 30 minutos depois acabou, estaca zero. Claro, tem um outro atleta que ele vai sentir uma emoção a mais e tal, mas cara, pré-jogo eu não gosto nada disso. Vai fazer vai fazer não sei o quê, vai trazer a família. Traz uma semana antes. Quando eu trabalhei no basquete sobre rodas, a gente foi disputar as finais do Paranaense. Cara, 15 dias antes, eu fiz um evento com os pais, com família e tal. Falei, se for pra chorar, chora agora. Se for pra se abraçar, abraça agora. Se for pra se desculpar, desculpa agora. Se lembrar de algum problema, se quebrem agora. Não 2 dias antes. Não 2 dias antes do evento ali, da competição. Por que a gente está falando isso? Para lembrar que os fatores mentais, ao longo do tempo, vai trabalhando isso, né? Como comissão, como treinador, trazendo trabalhos para treinar a concentração. E aí, quando chegar ali no momento pré-competitivo, né, no pré-jogo, literalmente, 1, 2, 3 dias antes, na semana, é só resgate. Cara, você viu o tanto que vocês se comunicaram, o tanto que vocês foram competitivos, o quão corajosos vocês foram para fazer jogada ensaiada, né? Esporte de quadra tem muito isso, né? Eu joguei futsal um tempinho, cara, é muito essa coisa da memória, do cognitivo, da tomada de decisão rápida. Né? A dinâmica é muito rápida, né? Exatamente. E não vai ser na semana só que a gente vai trazer, né, para trabalhar esses aspectos. Por isso que é legal pensar nesse sentido, né? Porque às vezes o atleta entra no automático. Lembra um pouquinho do que a gente estava falando no episódio anterior, sobre os estímulos, né? A gente precisa dar estímulos ali, seja de comportamentais ou não, que sejam hábitos para os atletas. A gente não vai conseguir adaptar um cérebro a uma informação uma semana antes. Sim. A gente trabalha o período inteiro, né, para que haja tempo para essas adaptações acontecerem, seja elas nutricionais, físicas ou psicológicas. É um processo. E desde o início a gente... E o que você está falando de processo, que você falou agora há pouco, de repetição, de
de ensaio e tal, eu já vi atleta em semana de jogo, ou em dia antes do jogo, fazer uma jogada, errar a jogada e o cenário ser exatamente igual durante o jogo e ele errar do mesmo jeito. Ou seja, não há tempo suficiente dele assimilar, trabalhou isso na cabeça dele, não, provavelmente não deve ter trabalhado, para poder corrigir, seja o gesto motor, seja a maneira, a última decisão, aquele momento que agora eu vou fazer diferente. Não, ele fez exatamente como foi no treino e errou. Entende? Então, muitas vezes é a questão de ensaio e tempo para. Né? Você precisa assimilar isso. Isso que eu acho que é importante. Agora, só destacando o papel agora do treinador, né? O quanto que, pra mim, ele é esse cara, no caso aqui, né? O Aurélio que trouxe a questão pra gente, ele é o cara para trazer isso para as próprias atletas no sentido educacional, né? Certo. E aí a gente tá falando do papel do treinador em si. Aí ele traz a questão da alimentação, né? O quanto que ela influencia, seja na parte mental, Perfeito. na concentração, no jogo. Ele é o primeiro cara para trazer essa referência, para educar elas, para trazer ideias, para trazer comparações. E às vezes, acabou de falar, né? 14 anos, né? o início ali das categorias, onde muitas vezes, a gente já falou aqui em outros episódios com jovens, especialmente da parte nutricional, né? Que o Rafa é especialista, onde muitas vezes não tem o estímulo de poder parar para pensar sobre detalhes, que a gente tem repetido aqui, né? Do 1% lá, que vai fazer a diferença no momento competitivo. Né? Então a gente vê, né, Aurélio, você como o instrutor, o educador para elas, para pelo menos estimular elas a pensar sobre isso e, claro, perceber o quanto da parte de performance isso vai ter de diferença com as situações que você vai trazendo, né? A gente costuma, né, dentro, dar um exemplo aqui, profissional ali que não tem uma equipe multidisciplinar. Certo. Né, que a maioria das iniciações hoje não tem uma equipe, é um professor para fazer a parte física, fazer a parte técnica, para escutar o atleta, para levar reflexões para o atleta. Né? Então, acho que o grande papel do treinador nesse sentido, Aurélio, é você conseguir, né, levar essas reflexões em diferentes âmbitos e pontos de vista. Entendeu? Eu concordo, acho que eu tive um treinador, nosso acesso no passado da Série D para a Série C. No jogo do acesso, onde precisava da vitória, a gente saiu de Araraquara numa terça-feira e o jogo era no domingo. Era uma viagem extremamente longe, era no interior da Paraíba, em Souza. Esse ano até o Cruzeiro perdeu lá, extremamente difícil. A gente fez essa viagem, uma viagem muito longa. Conheço demais, hein? Aí, ó. E... Conhece? Conheço demais, hein, Souza? Olha aí, ó. Longe, né? Lá no estádio de Saura. Isso mesmo. Aí a gente teve essa semana inteira, né? De 1 milhão de diversidades. Comida, logística, tempo. Calor, cansaço. Os treinos não estavam rendendo assim, porque lá em Souza é muito quente. Mas igual você falou do próprio treinador, nosso próprio treinador chegou um dia antes do jogo, a pré-eleção dele foi um dia antes, e ele expressou basicamente isso, falou que todas as adversidades que a gente teve era pra gente vencer, passou uma liderança enorme, uma confiança enorme na gente, e a gente conseguiu acesso. E depois disso, um respeito enorme por ele, o Alexandre Lopes. Hoje ele está trabalhando no Crack de Catalão e, igual vocês falam, né? Essa parte do treinador em si, de passar a confiança, acho que conta muito nessa semana, igual ele perguntou do jogo importante, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que ele como treinador, se ele, além dos treinos, né? Se ele passar essa confiança, acho que para os atletas fica ele tira um pouco da ansiedade e passa muito mais confiança para eles executarem 100%. Né? É um cara que não pode acusar o golpe, né? Com toda certeza. Em nenhum momento. Essa é uma baita... tem que absorver tudo, né? É uma baita responsabilidade. Porque assim, por mais que ele saiba, toda essa dificuldade vai impactar algum mais ou menos, no início. Né? Tem algum atleta que vai encarar esse, olha onde é que eu tô, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Como é que o treinador vai conseguir resgatar esse cara para um jogo dessa importância, né? Esse é um baita desafio. Né? Um baita desafio. São os desafios do treinador. É. Aurélio, quer complementar? Trazer alguma consideração aí para a gente poder finalizar? Cara,
eu precisava ouvir bastante coisa de vocês aí, do jeito que eu ouvi. São alguns detalhes que realmente eu precisava ter ouvido aí de vocês, profissionais mais da área, né? Então, eu fico bastante contente de ter participado dessa mesa. Conheço o Souza, sou de João Pessoa, né? Olha aí, ó. Então o Souza fica nas 5, 6 horinhas de João Pessoa. Logo ali. Conheço bem lá, realmente muito quente, cara. Umidade, ó, difícil lá, hein? Difícil lá mesmo. Campo seco. Então, realmente, vocês devem ter passado perrengue lá mesmo, hein? E assim, Aurélio, deixa eu só fazer uma pontuação final. Há uma diferença você trabalhar com homem e com mulher, né? Aí não tem não é uma questão de crítica, nem de valorizar, nem desvalorizar, nem nada, mas é uma observação. Então, uma vez, assistindo uma palestra do Zé Roberto Guimarães, que já trabalhou tanto com vôlei feminino quanto com masculino, ele falava que era completamente diferente o vestiário. Não sei se chegou a ver essa observação. Enquanto as mulheres estavam lá, arrumando o cabelo, pintando, maquiando e tal, os homens estavam um olhando para a cara do outro, cara fechada, outros escutando uma música e tal. Então, há uma diferença de abordar esses atletas ou essas atletas em condições diferentes, né? Tanto de sexo, né, de gênero, sim, quanto em relação à situação em si. Essa sensibilidade você só vai ter como técnico no dia a dia, conseguindo conhecendo o grupo, né? Entender o grupo e a individualidade. Exatamente. Esse é um ponto interessante também, é o tempo, né? Campeonatos curtos, às vezes não dá tempo de você, mas quando você tem um período um pouco maior, você vai entender, com você essa aqui eu tenho que chegar assim, falar desse jeito, estimular desse jeito. É interessante isso também. E essa situação, Rafa, da abordagem individual, a gente vê que nem todo treinador é preparado e consciente de que tem que ser diferente. Às vezes, tem atletas que se eu der um grito, cara, ele vai lá pra cima. Professor, então vamos. Tem atletas que se eu der um grito, eu perco ele. Você fala assim, se você não consegue, eu perco ele. Eu motivo o cara. Né? Exatamente. Então, tem essa diferença mesmo. Trabalhando no grupo, quanto isso é importante. Exatamente. Também. Então, assim, é importantíssimo a gente tratar a pessoa da maneira dela. Essa leitura, como se a pessoa não tem uma equipe para ajudar, é difícil de você fazer isso sozinho, né? Mas uma sensibilidade é importante para desenvolver. Exatamente. Legal. Professor, a gente quer te agradecer, tá? Agradecer a tua participação, o teu tema, super relevante, super interessante, né? Esperamos aí que as contribuições nossas e, claro, do atleta profissional que está aqui com a gente tenha feito aí você pensar em algumas questões que possam auxiliar o teu trabalho e o trabalho com as tuas atletas. Obrigado aí, Aurélio, pela tua participação. Deixo meus agradecimentos aí, obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Excelente, professor. Valeu, professor, grande, um abraço. Valeu, Aurélio. Sucesso, Aurélio. Obrigado. Um abraço. Fechou, show de bola. Muito bom. Excelente tema. Antes de irmos aí para o nosso próximo convidado. Sacanhoca. Antes de irmos aí para o nosso próximo convidado, só vamos anunciar aqui na tela os nossos 3 patrocinadores do nosso projeto. Lembrando que se você tem uma empresa, especialmente do ramo esportivo, e você gostaria, né, de trazer a tua marca aqui para a nossa mesa, ajudar o nosso projeto a alavancar também, você tem na descrição aqui do nosso vídeo, né, tem um link. Clica nesse link, responde ali o formulário que a gente vai entrar em contato contigo para que você possa também fazer parte aqui da nossa mesa. Isso aí. Por primeiro, vamos colocar ali, nosso primeiro patrocinador é a Tribo do Campeão. Treinamento mental para atletas, aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com a galera aí da Tribo, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Envia uma mensagem, envia um direct. Você vai ser sanada todas as tuas perguntas, todas as tuas questões relacionadas aí a como funciona, né, o acompanhamento psicológico nessa empresa também. Nosso segundo patrocinador, FT10 Esportes, seriedade na formação de atletas e cidadãos. Então você pode ir aqui também na descrição desse vídeo, pegar o contato do professor Fernando, professor Tiaguinho, professor Rafael Galan, né, manda um direct para eles ali no Instagram, dá uma olhada ali nos eventos que eles acabam fazendo, né, com seus atletas, a quantidade de atletas aí que essa empresa gera, né, para o universo do futebol aqui no nosso país, né, vai lá fazer marca uma aula, né, pro teu atleta, pro teu filho, pro teu neto, né, vai lá que vai ser bem recebido com certeza.
E o nosso terceiro patrocinador é a Duon Vitaminas, o fornecedor oficial de vitaminas e suplementos do Paraná Clube. Também na descrição desse vídeo, clica aqui no Instagram deles, dá uma olhada no trabalho deles e, claro, manda uma mensagem lá via direct ou também pelo WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo para você saber um pouquinho mais sobre essa suplementação de vitamina que eles fazem e o que pode estar ajudando você aí, seja atleta ou não, a melhorar a tua performance, a tua saúde, o teu dia a dia. Fechou? Bom, vamos para o nosso segundo Fechou não, convidado. estamos no meio do caminho ainda. Epa! Fechou aí, ó, os patrocinadores. Aí sim. Bom, vamos chamar o Alan Victor aqui. O Alan Victor que vai falar com a gente diretamente da cidade de Pinhais, do Paraná. O Alan Victor, que é atleta de Taekwondo. Vamos trazer ele na tela aqui pra gente. Alan, seja bem-vindo aqui à nossa mesa. Obrigado aí pela tua participação. Manda lá, o que a gente vai poder te ajudar hoje. Pesado aí. Então, a minha pergunta é para a nutrição, né? Pro Dr. Rafael. Aí, ó. Que nem eu falei, eu sou atleta de taekwondo de alto rendimento. Então, eu preciso ajustar minha dieta para manter a performance e atingir o peso ideal sem perder a energia. Tá vendo? Eu queria saber quais são as melhores estratégias nutricionais para fazer o corte de peso de forma saudável, sem comprometer minha força e resistência durante os treinos e competições. Sensacional, hein? Uma pergunta de $1 milhão aí. Tem uma palavra que a gente usa muito na nutrição, que você usou também esses dias. Depende. Depende muito. Então, assim, o que a gente precisa entender do atleta que vai fazer o corte de peso, atleta de luta? Qual é a categoria dele? Qual o peso que ele tá? Quanto tempo a gente tem? O problema é que aparece uma luta em 1 mês e ele precisa perder 10 quilos. Aí nós temos um problema, né? Não vai perder só gordura, porque normalmente, a não ser que seja peso pesado e tal, não é um atleta que tenha muito peso de gordura para jogar fora. E em 1 mês, você não vai mobilizar tanta... Enfim, há um grau de dificuldade, a gente precisa pensar num planejamento. Eu gosto de trabalhar por etapas e por blocos, então eu separo as semanas dos meses que eu tenho disponível. Então, se eu tenho 2 meses, por exemplo, eu tenho 8 semanas, perfeito? Dentro desse intervalo de tempo, as 2 primeiras semanas a gente vai estar na faixa de X peso, para as 2 próximas semanas reduzir mais tanto de peso. Claro que isso é uma projeção, que na realidade, no dia a dia, a gente vai mensurando e vendo como é que vai evoluindo. Adaptando, né? Então, o feedback e o contato com o atleta é muito importante. Você precisa ter essa confiança do atleta empregar o que a gente vai orientar. Sim. Porque vai ter que gerar um déficit de caloria. Então, esse atleta vai continuar treinando. Por isso que eu gosto de dividir em etapas, porque a gente consegue preservar um pouquinho algumas capacidades que são treinadas. Então, potência, força, ele vai perder um pouco de massa magra nesse processo, não tem como a gente fugir disso por conta do déficit, mas a gente vai conseguir ajustando progressivamente esse plano alimentar. As últimas semanas são sempre as semanas mais críticas, porque a gente aperta um pouco mais. Vamos ter que cortar água? Em alguns momentos sim, porque a perda de peso vai se aproximando da luta e aí eu não consigo... mas e aí como é que eu vou fazer com carboidrato? Ou qualquer outro alimento? Aí a gente vai tendo que modular isso dentro da dieta desse atleta. Tem atleta que é mais resistente, né? Em relação à perda de peso. Às vezes o primeiro corte de peso saiu muito bem, o segundo não saiu tão bem assim. Por quê? O organismo também vai criando resistência em relação a esses processos, né? É uma questão fisiológica. Ele vai resistindo mais a essa quebra, ou esse catabolismo natural de qualquer pessoa. As mulheres têm uma dificuldade maior, então às vezes a margem, ela não pode se distanciar muito da margem de perda de peso, ou seja, a minha categoria é o 62, ela não pode estar com 85 quilos, certo? É isso que eu quero dizer. Na verdade, para qualquer atleta, não é isso, Alan? Tá certo, pô. Viu? Tá certo. Para qualquer atleta, eu não posso estar muito distante da minha faixa que eu vou lutar. Porque senão o sacrifício vai ser sempre muito maior. Esse é o grande desafio. A gente da nutrição passa por esses perrengues, ou seja,
passar a informação de que é importante o atleta não ficar com uma margem muito grande, mas eu luto mais confortável com 95, mas eu treino mais confortável com 95, mas você luta com qual faixa de peso? Eu luto no 72. Aí ficou complicado, porque você tem 20 quilos para jogar fora, e às vezes uma luta aparece da hora para outra. Quando você tem uma programação, às vezes no taekwondo você já tem alguns campeonatos que estão já listados e você vai trabalhando essa sequência. Fica mais fácil da gente se programar, né? Mas mesmo assim, passa por a questão de hipoidratação em alguns momentos, passa pela questão do déficit calórico necessário. Então a gente trabalha por etapas, tira 5%, tira 10%, tira 15%, acima de 40%, o processo acaba tendo mais resistência em algum momento, mais cedo do que o ideal. E outro adendo, né, Rafa? Falando nessa questão da perca de peso e a manutenção de valências, né? Normalmente, quando a gente vai fazer uma perca de peso, o atleta tem uma equipe, seja na nutricional como na preparação física. Certo. E é importantíssimo que o nutricionista esteja em contato com o preparador. Perfeito. Porque assim, eu como preparador não posso fazer um treinamento de potência para o meu atleta de luta no momento em que você baixou o carboidrato, por exemplo. É isso você aí. baixou muito a ingestão. Entende? Porque senão vai na contramão. A resposta vai ser então, bem inferior. Assim, tem sim como, né? Na maioria dos casos, a gente fazer essa redução, essa perca de peso, sem perder capacidade. Né? Porque não é a ideia. A ideia não é essa, né? Sim. Nesses casos mais extremos, de perder muito em pouco tempo, é igual o Rafa falou, vai perder um pouquinho não vai perder só gordura. Vai perder um pouco de massa magra, vai perder um pouco de valência, de capacidade. Entende? Só que o nutricionista ajustando com a preparação e colocando estímulo no momento de acordo com a nutrição, a gente consegue fazer essa situação sem ter uma perda muito grande. Agora eu vou fazer 2 perguntas para o Alan, vocês vão ver qual que é a situação. Bora. Alan, percentual de gordura e o teu peso? Meu peso de agora ou o peso de competição? Não, agora. Os dois. Fiquei curioso. Os dois, eu luto até 55 e meu peso deve estar, acho que uns 60 quilos, 59. Próximo. E o percentual? A última vez que eu fiz com o doutor, eu acho que eu tava com 2, pouco. E aí, como é que a gente abaixa esse peso? Quanto? 2, 3% de gordura. Só cortar um braço. Você entendeu o grau da dificuldade? Tem como. Então, assim, ou a gente começa a pensar numa categoria mais acima, que daí é uma discussão de técnico, de estrutura, não é o nutricionista quem define isso daí. Eu só digo que fisiologicamente ele vai ter mais dificuldade para corte de peso, né? Sim. E aí a gente tenta direcionar da melhor maneira possível para ir ajustando e ele não perder características importantes. Porque às vezes a primeira... Aí a psicologia do William pode ajudar a gente. Mas pro lutador, pro corte de peso, ele tem 2 lutas, né? Primeiro é o corte do peso e depois é chegar lá e fazer 4 lutas, 5 lutas inteiro. É verdade. Né? Isso O que é um quanto ponto que a primeira luta já pode comprometer a Mas segunda. Mas eu diria que assim, a principal luta, né, talvez no caso do Alan não muito, porque ele provavelmente não sofra muito para baixar, né? Porque ele fica próximo ali. Você sofre, Alan? Ah, sofro. Isso ficando próximo. Isso ficando próximo. Porque a margem dele é muito pequena, né, cara, de perda. Exatamente. Ele vai perder volume, ele vai perder líquido. Então, essas capacidades que a gente tá falando podem ter alguma perda. Na específica. luta, em pé, por exemplo, trabalho com vários atletas e já competi também. Com certeza, o mais difícil para o atleta que tem que perder peso é a balança. Sem dúvida. Depois da balança, meu amigo, é a mesma coisa, eu treino e jogo. Depois é diversão. Entendeu? E eu fico, tipo assim, no 5'5" por conta da altura, né? Porque, tipo assim, se eu for numa categoria que é a próxima, que é 59, os caras, são gigantes. Entende? Daí Pô. E aí, assim, enquanto você, como atleta, eu não vou dizer nem escravo e nem refém, que fica chato. Mas você acaba se encaixando dentro de uma necessidade, ou seja, você não pode, de repente, do nada, chegar no período de férias e pesar 80 quilos, né? Tá doido. Com certeza. Férias ainda para atleta de alto rendimento é uma semaninha, né? É coisa curta. Não é nem isso. Tempo curto. É isso aí. Só para trazer o nosso convidado aqui para a mesa, Isso. Tomás, e outra, o que é interessante, né? Eu não me lembro, pelo menos, ter trabalhado com um atleta
próximo de 2% de percentual de gordura. Eu nunca. Rapaz. Eu não me lembro. Eu não. É bem interessante, especialmente para mim aqui nessa mesa de hoje. Mas queria só para a gente complementar tudo que a gente tem que estar conversando aqui, né? Quando a gente traz um atleta de futebol, que, óbvio, né? As modalidades elas não se conversam nesse sentido. Mas, Tomás, acho que são algumas questões, né? Primeiro, você especialmente, né? Alguma vez na tua carreira você já teve algum problema com a parte nutricional? Peso. Com peso, sim. E aí, e as estratégias? Pensando na tua modalidade, no teu contexto? Na verdade, uma grande parte da minha carreira eu tive esse problema com o peso e com o percentual. Sempre fui um atleta que eu ganho peso muito rápido e se eu me descuidar, é difícil demais. Cara. Eu vou para 11, 12% de gordura muito rápido. Questão de 2, 3 semanas ali de férias, já ganhei muito. Como ele é baixo, parece mais. E igual o Marcelo disse, eu tenho muito volume também. Então, e eu sou baixo, então aparece muito mais que os outros atletas que não vai poder se aposentar nunca, né, cara? Então, pois é. Hoje, eu tô numa versão boa, tô com 9% de gordura, tô pesando uns 77 quilos, que é mais ou menos em férias, né? 1% de férias. Tá bem. De férias. E, cara, igual a gente tava falando, foi a questão mais da psicologia, né, e da psiquiatria que me ajudou muito, assim, essa questão de tirar a ansiedade de comer, de excesso de comida. Mas a questão da estratégia nutricional que você, como um atleta de futebol, usa, por exemplo, tem algo que, assim, foi uma mudança de chave, algo específico que você passou a adotar no teu hábito que mudou o jogo nesse sentido também? É a dieta em si. Casou. Só a dieta. Eu parto bem da dieta e na minha hidratação também. Na hora que você começou a levar a sério a dieta, você sentiu que foi uma virada de chave. Com toda no certeza. teu desempenho. Com toda Na certeza. tua manutenção. Eu já entendi, eu falei casou porque às vezes ou você vai para um lado muito bom, ou você vai para um lado que bagunça muito. Sim. Então, assim, já atendi atleta que no dia seguinte do jogo, atleta que perdia peso com muita facilidade e tal. O jogo era no sábado, eu mandei mensagem para ele no domingo, mas foi a esposa que respondeu. Ela falou assim, doutor, pode falar para ele porque não adianta, tá no churrasco agora, entendeu? Ou vai para um lado ou vai para o outro. Não, quando ajuda... Porque ele tá falando sobre a mentalidade, né? Exatamente. Mas a gente exatamente. fala sobre a mentalidade de atleta, eu até anoto os pontos aqui para ajudar o Alan, né? Quando a gente fala do que a gente fala em todos os episódios aqui, que é ambiente, a questão do ambiente favorável e o plano de ação. Certo. E aí entra você, com certeza, entra o Marcelo na jogada, porque quando o Thomas traz a questão, né, Não, total, digo até nessa elaboração de tudo isso e na criação dessa mentalidade. Sim. Porque senão, cara, é isso aí, a mulher responde e o cara fala, não, só que assim, eu atendo um atleta, essa questão do casar. Eu atendo um atleta que profissional também, trabalha comigo já há um bom tempo, desde quando era sub-17 e hoje é profissional. E eu, juntamente com os empresários, nós tivemos muita dificuldade depois que ele casou. Daí ele foi morar na casa da família da mulher, que não tinham esse entendimento um cuidado aí do que é ser o atleta, ambiente, do que precisa ser abdicado ali para que ele tenha um bom desempenho. Então nós tivemos, cara, bastante dificuldade em fazer com que a família entendesse que ela estava atrapalhando ele. E ele estava indo, entendeu? Pô, minha mulher, minha sogra, meu sogro. Só que, cara, não estava sendo benéfico para ele morar com a família. Tanto que de tanto a gente encheu o saco dele. E os empresários também, ele foi morar só ele e ela. Eu tenho um caso só para complementar o que você está falando, até antes de perguntar se o Alan já é casado, porque teve um atleta que nós trabalhamos também do futebol, que ele passou a morar na casa da namorada, depois da esposa dele, só que a sogra era confeiteira. Opa. E aí ninguém entendia aí, ó. por que o cara não conseguia baixar o percentual. Então assim, veja a gente falando de novo nessa parte de ambiente, então só para complementar as histórias. O ambiente familiar, verdade, cara, faz diferença. O profissional é importantíssimo. A mulher abraçar a causa, entendeu? A mulher abraçar a causa. Essa capacidade de percepção não é fácil. Faz não total é fácil. diferença. Para mim é muito mais atitude do próprio atleta fazer a parceira entender sobre isso, né, e poder, claro, ajudar ele a manter a performance, até porque é a profissão dele. Né? Exato. Eu em casa, o tanto de puxão de orelha que eu já tomei. Aí pronto, serviu de lição já. Com toda certeza. Cansou. Com toda certeza. Tá certo. E tem que tomar, é a mudança do mindset, né? Você vai pensando de uma maneira diferente.
Alan, quer complementar com mais alguma questão? Quer falar aí sobre teu casamento, alguma coisa assim? Não, Com sou casado esporte. não. Não, tô brincando. Ei, mas eu acho que eu tenho mais uma pergunta aqui, eu vou ver aqui, rapidinho. Vai, pô. Tenho acho que é pro psicólogo. Opa. Eu acho que é o William, né? Isso. William. Isso, fechou. Então, como atleta de luta, muitas vezes eu sinto muita pressão intensa antes das competições. Tanto para atender às minhas próprias expectativas e quanto as de quem me acompanha, entende? Como posso lidar melhor com essa ansiedade pré-luta e manter o foco sem deixar que isso me afete desempenho ou no tatame, que em competição? Não, legal. Algumas situações assim, Alan, que a gente conversa com alguns participantes, é porque aqui no podcast tem, né? Os atletas não só de forma presencial, mas também muitos no online. Quando a gente tem essa capacidade de fazer primeiro uma análise, né? Daí quando você faz, eu tenho as pressões e a questão de como eu vou lidar com as pressões, a gente também vai entrar na parte de autoconhecimento, né, cara? De entender qual é o objetivo do cara, não só naquela competição, mas também na carreira dele, porque isso me tranquiliza. Fala, cara, eu sei que é uma competição que, por exemplo, eu posso extrair o melhor dela e todas as competições, independente se a pessoa sai vencedor ou não, eu falo isso para todos os clientes, falo, cara, o que menos importa é o teu resultado final, claro que ele vai importar, sim, mas na análise, a gente tem que extrair o que tem de melhor, tanto na questão das derrotas, quanto quando o cara é campeão. Ah, ele é campeão mundial, e daí? O que a gente pode extrair disso para poder continuar trabalhando com você ao longo do tempo? Por quê? Porque eu acredito muito que isso vai mostrar quem o cara é. E aí as capacidades da onde vem as pressões, o que passa pela cabeça do cara, são várias estratégias a nível de análise que é possível o atleta fazer, é óbvio, né? Ter alguém te acompanhando nesse sentido fica muito mais fácil, porque assim, o cara luta, ou o cara joga, como é o atleta de futebol, terminou a luta, a competição, ele já consegue fazer uma análise. E muitas vezes uma palavra, né, que está bem em voga aí, que é o tal dos pensamentos intrusivos, né, da ansiedade, de entender de onde eles vêm, porque nenhum pensamento mora na nossa cabeça de graça, muito menos na do atleta. Né, e o que pode trazer esses sintomas de ansiedade muitas vezes e até a baixa performance, pode vir disso, e claro, descobrir essas causas é um trabalho de médio e longo prazo, né, onde você, claro, num primeiro momento pode estar fazendo isso de forma gradativa, de forma mais simples, anotando, percebendo, analisando. Por isso que ter uma pessoa externa ela é interessante, porque é aquele olhar de fora, é o olhar de quem não está com você todos os dias e que através do teu discurso e das tuas considerações vai te ajudar a trazer algumas sacadas, ou como a gente diz, né, alguns insights, que talvez você ali na hora, no calor da emoção do jogo, né, você não consiga talvez ter essa clareza. Né? Então é muito interessante de partir para essas análises individualizadas, né, e como a gente falou, a importância de você poder perceber qual é o objetivo, quais são as metas, tudo isso atrelado a cada competição, não só a nível de carreira, né, e poder ir ao longo do tempo e diminuir essas pressões que, não sei, se o atleta, né, de futebol de campo traz um pouquinho de pressão quando está ali diante com toda certeza, diante né? de um estádio com 30, 40, 50 mil pessoas. E como é que lida? Eu costumo, a hora que é aquele corredor que a gente faz para entrar no campo, eu faço umas perguntas para mim, né? Quem eu sou, da onde eu vim, o que eu passei para estar aqui, né? Eu acho que só essas perguntas e aquela breve respiração já dá uma tranquilizada. De confiança no e uma confiança. Mas no caso do Tomás, por mais que ele seja novo, olha quanto tempo tem de experiência. Ah, exatamente. Né? Então a experiência bagagem, ensina né? muito, entende? A experiência prepara muito o atleta para esses momentos. Né? Então, no caso do qualquer Alan, atleta, ainda né? é novo, qualquer atleta. Eu falo, 2 anos atrás, acho que foi um dos jogos mais difíceis da minha vida. Eu peguei um Mineirão lotado, 48 mil pessoas. Acho que eu tava pelo Náutico jogando na Série B, acho que foi meu terceiro jogo no Náutico, mas assim, você via a torcida, era questão de, acho que nem as perguntas assim de início tranquilizaram tanto. Foi difícil, mas deu certo. Que massa. Interessante, cara. Então, assim, é uma posição de um atleta que por mais seja novo, já tem uma experiência, uma bagagem, passando para um atleta de outra modalidade, que é novo também, e que também já tem uma certa experiência, e se conseguir absorver bem, e aí trabalhar o que o William falou, né, o autoconhecimento, e aos poucos ir
Claro, vai precisar de acompanhamento, vai precisar de Talvez alguém. seja pra Sim, ele um pouco mais eu difícil, tenho acompanhamento né? Ele é agora. um atleta É isso aí. individual, né? Então é ele por ele, né? A Responsabilidade minha é 100% questão, dele, minha diferente. questão, quando um tá bem, sempre tem um outro pra segurar Ajudar, a corda, né? suportar. Ele, individual, Se ele não tá bem, Observação. não dá certo. É isso aí. É bem isso mesmo. Eu agora tô com acompanhamento, fez total diferença. Meu acompanhamento com uma psicóloga lá de São Paulo é por Meet também. Legal. Mas, cara, fez tipo, total diferença com trabalhos específicos, sabe? E fez total diferença em competições, em treinos e tudo, vida pessoal e profissional. Muito bom. Legal, é isso aí. E tem que continuar, Show de bola. Sim, Dá lógico. continuidade. Com certeza o resultado vem. com certeza. Ao tempo, tudo no seu tempo. Processo. Show de bola. Alan, a gente quer te agradecer, cara, pela tua questão, tua participação aí, teu interesse. Né? Obrigado aí por estimular a gente a debater um pouquinho sobre essa parte nutricional, essa parte de pressão psicológica. Fica o nosso agradecimento. Eu que agradeço, eu agradeço o convite do Rafael, pô. Agradeço a todos. E é isso aí. Até a Boa, próxima. Valeu, Alan. Sucesso. Obrigado, garoto. Um abraço. Valeu, até a próxima, hein? Abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Legal. Show de bola. Aí, ó. Sim, fechamos mais um episódio. Tomás, queremos deixar aqui, claro, a palavra aí para você para finalizar esse nosso episódio. Agradecendo de novo, né, cara? Aí Opa. várias histórias. Vê que como não é tão Passa complicado rápido, assim. né? Passa É, rápido. passa rapidão Poderia e ter é- mais uns 3 ali pra gente responder. e como é difícil falar, né? Mas Não chega a ser um Mineirão com 48 mil Pois é, pessoas, né? mas eu queria agradecer a todo mundo aí. Eu acho que importante para mim também passar um pouco da minha breve experiência É e isso aí, cara. poder contribuir com pessoas também, né, que fazem parte tanto do esporte de alto rendimento como pode ser também, se falar do amador, mas queria Sim. agradecer a todos aí pelo convite e é uma honra estar aí. Que legal, Obrigado. cara. Boa. Legal. Valeu. Obrigado pela participação, sucesso sempre. E estamos por aí, né? É isso aí. Obrigadão, Opa, Tomás. obrigado, Boa. Valeu, boa sorte aí na sequência. Boa. Valeu, e vocês que acompanharam aí o nosso episódio, obrigado pela participação. Deixa aqui nos comentários, né, o que você achou desse episódio. Compartilha o link aí na rede social que você está acompanhando a gente, no Boa. teu grupo de WhatsApp. Isso aí. Né, coloca no store lá do Instagram, fala aí, galera, quem que eu tô assistindo aí E dos outra, segredos da se performance. tiver alguma dúvida também, comenta pra Envia nos gente. comentários. Sugestão de tema, pode, né? Pode aparecer aqui É com a verdade. gente. Pode ser o seria próximo. legal. Pode ser o próximo. É isso aí. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.